Omni-Man é um dos personagens mais absurdos da ficção. Um ser que, em conceito, começou como um Superman maligno, mas que se desenvolveu para um personagem muito complexo, e seus poderes são deveras absurdos. E hoje vamos explorar exatamente isso, o quão forte Omni-Man realmente é. E hoje eu tenho como convidado um xará que já apareceu aqui no canal, o lendário Illuminati. Salve, salve, Illuminati aqui, com o grande Mr. Wacia. Meu conteúdo é relacionado a quadrinhos, principalmente quadrinhos de Invencível. Então, se você tem curiosidade em saber mais sobre essa franquia, se inscreve no meu canal para me ajudar a bater os 4.000 inscritos. Como o Omni-Man da série não tem muitos feitos e a série está para vir novamente, decidimos focar na versão das HQs. Nolan Grayson era um alienígena Viltrumita, nascido no planeta Viltron. Seu pai, Argal, era a líder dos Viltrumitas. Quando ele era muito jovem, seu pai foi morto por um traidor que não acreditava mais nos modos violentos dos Viltrumitas. Nolan era muito jovem para se lembrar de algo relacionado a seu pai, e sua verdadeira herança foi ocultada dos registros para escondê-lo dos inimigos Viltrumitas. Os Viltrumitas foram então organizados no Império Viltron, liderado por Tarrag. Em sua juventude, Nolan se inscreveu para conquistar planetas para o Império e teve tanto sucesso que passou a comandar a sua própria unidade. Como um vírus reduziu a população Viltrumita para menos de 50 pessoas, incluindo Nolan, o Império decidiu por uma estratégia diferente. Aproveitando sua longa vida, eles decidiram que deveriam se infiltrar primeiro em uma sociedade e então enfraquecer a chance de ela resistir à tomada de controle. Nolan assumiu essa missão e então partiu para o planeta Terra para cumprir a sua tarefa. Na Terra, Nolan conheceu Cecil Stedman e queria aprender sobre a cultura humana. Nolan então adotou o sobrenome Grayson, para assim parecer mais humano. Ele conheceu uma mulher chamada Debbie, sua futura esposa. Enquanto isso, Cecil definiu Nolan como o Omni-Man, o mais novo e poderoso super-herói da Terra. Depois de se casar, Debbie deu à luz ao filho de Nolan, Mark Grayson. Ao longo dos anos, Nolan continuou suas batalhas com supervilões, o que levou ao seu encontro original com os Guardiões do Globo, a principal equipe de heróis do mundo. Embora ele não tenha se juntado a eles, mais tarde trabalhou com eles. Ele também conheceu Art Rosenbaum, um figurinista de super-heróis, que desenhou seu traje de Omni-Man. Nolan contou a todos os seus amigos humanos, incluindo Art, Cecil e até Debbie, uma história falsa sobre o porquê ele estava na Terra. Omni-Man lutou contra muitos vilões para proteger a Terra, e ao criar Mark, ele lhe revelou que um dia seu filho também receberia superpoderes iguais aos dele. Nolan também contou a Mark sua história falsa de origem. Quando Mark recebeu superpoderes no ensino médio, Nolan o apresentou a Art, que fez a fantasia icônica de Mark, depois que o próprio escolheu o nome de super-herói invencível. Primeiro, Nolan e Mark pararam os Flaxans. Porém, posteriormente, Nolan foi sequestrado e feito de prisioneiro. Eles neutralizaram seus poderes, mas ele os recuperou e liderou uma revolta, causando danos imensos ao planeta deles. Após 8 meses na dimensão Flaxan, ele escapou para seu mundo e contou Mark e Debbie sobre suas aventuras. Ele também fez com que Mark o substituísse na luta contra um invasor alienígena, Allen, o Alien. Enquanto Mark e William estavam na Universidade Upstate, Nolan e Debbie tiveram muitos momentos íntimos até a chegada de Mark, que ficou enojado com suas ações. Enquanto Mark dormia devido aos seus muitos trabalhos de super-heróis, Nolan lançou seus verdadeiros planos para preparar a Terra para uma aquisição dos Viltrumitas. Ele atrasou uma chamada falsa para a base dos Guardiões, e depois que todos eles chegaram, Nolan massacrou todos eles, incluindo o Imortal, que disse a Nolan que nunca gostou dele, e Omni-Man simplesmente respondeu que o sentimento era mútuo. Então, na série, nós podemos ver que até houve uma pequena luta entre os Guardiões e Omni-Man, mas na série de HQs, Nolan simplesmente trucidou todos. O detetive demônio questionou Nolan e listou os suspeitos, sendo um deles Black Samson. Ele compareceu aos funerais do Guardião até que foi interrompido pelo mordomo de Black Samson, Samford. Nolan o deteve facilmente e foi para casa com Mark.
ele pensou no que faria no aniversário de Mark com Debbie. Mark e Nolan então assistiram a um filme depois que os amigos de Mark foram embora. No dia seguinte, Nolan praticou como contaria a Mark sobre sua verdadeira origem, mas acabou se frustrando no processo. Ele tentou fazer isso enquanto Mark estava na cozinha, mas Mark acabou meio que não dando bola. Então, vamos parar por aqui por hora no quesito de história, porque acredito que vocês já tenham uma base do porquê Nolan está na Terra, e vamos nos focar mais nas suas habilidades, porque depois iremos entrar muito mais nos quesitos de feitos, força e velocidade. E falando em habilidades, Nolan demonstrou ser o super-herói mais forte da Terra antes de deixar o planeta, já que suas habilidades naturais de Viltrumita o tornaram assim. Nolan, como vimos, facilmente eliminou os Guardiões do Globo originais com o mínimo de esforço, e posteriormente, antes de sair da Terra, ele derrotou facilmente seu filho Mark na primeira batalha. Mas um fato engraçado é que Nolan foi um escritor de livros de sucesso e geralmente ele é muito eloquente e incrivelmente persuasivo por natureza, tendo ele uma inteligência muito acima da média, e também é um líder sagaz e bem deceptivo. Devido ao fato de ele ser um Viltrumita, a sua fisiologia em si é extremamente mais complexa e muito diferente em comparação aos humanos normais. E isso é algo comum para seres extraterrestres superpoderosos, como o próprio Superman, o qual o Omni-Man teve uma grande base. Se vocês viram meu vídeo do Capitão Pátria, sabe que ele possui muitas habilidades especiais, como a sua visão de calor, visão de raio-x e outras coisas. Mas ao contrário de John, Nolan é um pouco mais limitado e não possui os poderes padrões de um clone do Superman, entre aspas, mas ele ainda assim tem poderes incríveis. A primeira coisa a se notar na sua fisiologia é que os Viltrumitas, em geral, geram menos toxinas de fadiga em comparação aos humanos, permitindo-lhes lutar e se mover por longos períodos de tempo sem desmaiar de exaustão. E podemos até dizer que a estamina de Omni-Man é potencialmente quase ilimitada em circunstâncias normais. Isso sem contar que ele pode segurar sua respiração por 2 semanas e ainda é capaz de viagens interestelares facilmente, sendo ele também capaz de resistir ao frio do espaço e até radiações cósmicas. A pele de Viltrumitas como Nolan são praticamente impenetráveis e são incrivelmente difíceis de perfurar em comparação à pele humana, e somente seres de força semelhante ou superior podem prejudicar Nolan ou outros Viltrumitas. Caso contrário, nada pode ferir sua pele. Viltrumitas também têm o potencial para viver por milhares de anos e ainda assim estar no auge físico. E Nolan por si só tem pelo menos 2000 anos. Ele possui o domínio de várias técnicas de combate Viltrumita e lutou contra inimigos poderosíssimos. E lutou contra uma grande variedade de inimigos que têm várias habilidades e poderes. Caso Nolan queira espalhar seus genes, os genes de um Viltrumita vão automaticamente substituir as características de outras raças em termos de aparência física e também em termos de poder, como é demonstrado com Mark e seu irmão. Viltrumitas também têm resistência física sobrenatural e podem sobreviver e até se regenerar à estripação, e facilmente podem resistir ao toque de lava e a explosões de bombas sem danos físicos permanentes. Na verdade, a maioria dos personagens de Invencível recebem seus poderes de um conceito chamado átomos inteligentes, ou Smart Atoms, ou partículas subatômicas que melhoram várias características no corpo do usuário. Esses átomos geralmente operam sob o mesmo conjunto de regras, que nesse caso inclui velocidade. Conforme observado no manual de Allen, a velocidade de reação é canonicamente proporcional à rapidez com que ele está se movendo no momento, uma rapidez que posteriormente vamos ver que é extremamente alta.
Um fato engraçado é que os Viltrumitas podem voar, mas a forma que eles podem realizar esse feito, que desafia a física, se dá no fato de um complexo sistema de equilíbrio localizado em seus ouvidos internos. E não é só isso que ele tem no seu ouvido. Ele também possui uma tecnologia alienígena ali que permite a ele transmitir e ouvir os pensamentos de outras pessoas. Essencialmente, ele tem um tipo de telepatia. Apesar de Omni-Man parecer simples, na verdade ele é praticamente um deus. Mas até mesmo um deus tem algumas fraquezas. E apesar dos seus ouvidos serem incríveis, eles também são sua maior fraqueza. Quando o equilíbrio de um Viltrumita em seus ouvidos é perturbado, principalmente pela frequência, isso pode causar dor extrema e até eliminá-lo. Isso, é claro, depende de quão forte a frequência e quanto tempo ele está sendo exposto a ela. Então, o simples fato de Omni-Man identificar naturalmente ondas sonoras de alta frequência, isso pode acabar perturbando os ouvidos internos dele e sensibilizar altamente seu equilíbrio, o que interrompe seu voo, causa dor intensa e, como eu disse, pode até potencialmente matá-lo. Outra fraqueza dos Viltrumitas em si é o vírus do flagelo, um vírus especialmente desenvolvido para infectar Viltrumitas e prejudica gravemente sua força e invulnerabilidade, geralmente resultando na eliminação desse povo. A planta Klaxus pode envenenar e enfraquecer a espécie severamente. E também devemos mencionar que eles não resistem a temperaturas extremamente altas por muito tempo, pois a exposição prolongada vai enfraquecer fortemente sua resistência e durabilidade à medida que as ligações atômicas são destruídas. Entretanto, temperatura altas para eles é algo além da superfície do Sol, e até mesmo temperaturas tão baixas que estão próximas ao zero absoluto. Mas, em termos de temperaturas altas, o real problema é que o plasma libera partículas subatômicas, e isso pode mexer com sua resistência e seus átomos, e sua capacidade de resistir ao calor acaba sendo prejudicada. Então, como podemos ver, para ferir Nolan, você tem que ter habilidades bem específicas, ou pelo menos ter o mesmo nível de poder dele no momento. Senão, você vai se tornar patê em microsegundos. Mas agora que vimos as grandiosas habilidades dele, vamos explorar seus inimigos e ver o quão forte e veloz ele verdadeiramente é. Omni-Man teve muitas lutas e seus inimigos são relativamente bem poderosos, e para início de conversa, ele lutou contra os Guardiões do Globo, e ao contrário da série onde ele teve poucos problemas, na HQ ele não teve problema algum de derrotar todos eles, incluindo o Imortal, que é superior a 2 heróis que puderam resistir ao impacto de um meteoro, e ele também é dito ser um dos 3 seres que podem se comparar ao poder de um Viltrumita, junto com Atom Eve e Alien The Alien. Mas isso acabou não sendo tão verdadeiro, porque ele foi facilmente derrotado 2 vezes, pois Imortal foi revivido depois, e então deitado mais uma vez por Omni-Man. Após essa luta contra o Imortal, ele revelou toda a origem Viltrumita Mark, que apareceu ali, e disse a ele para se juntar à busca de dominação do planeta. Mas Mark se recusou a deixá-lo dominar a Terra. Mark então começou a brigar com Nolan, mas Nolan facilmente o dominou e o jogou contra um prédio, e depois eliminou matando milhares de pessoas. Nolan esmurrou Mark por vários locais ao redor do mundo, e Nolan zombou de Mark e perguntou o que Mark teria depois de viver por 500 anos. Mark revelou que ainda teria o seu pai. Nolan se preparou para matar seu filho, mas então decidiu poupá-lo. Nolan voou para o espaço, chorando pelo que o Mark revelou a ele. Mark nesse ponto era capaz de feitos incríveis, e até mesmo sua força bruta foi capaz de jogar um golem além da lua a velocidades próximas à da luz, e até mesmo foi capaz de lutar com o Alien The Alien, um ser deveras poderoso, e para Omni-Man isso era brincadeira de criança. Posteriormente, ele ainda luta contra outros Viltrumitas junto a Mark. Allen o Alien diz que Viltrumitas individualmente são praticamente imparáveis. E Treg, em um momento, diz que ele tinha 37 Viltrumitas junto com ele, e alguns estavam muito feridos, mas esses números eram o suficiente para quebrar o planeta ao meio,
e eliminar todas as criaturas vivas. E Battle Beast diz para Trag que o planeta vai ser destruído devido à luta entre eles. Mas isso pode não parecer impressionante para vocês, mas em um momento do tempo, Thaddeus, Mark e Omni-Man trabalharam juntos para detonar o planeta Viltrum e criaram uma cratera massiva lá. E é dito que esse planeta tem 25% mais gravidade que a Terra. E mesmo que esse feito tenha sido dividido por 3 pessoas, no mínimo o poder exercido individualmente ou a energia cinética que foi liberada por Omni-Man tem que ser pelo menos multicontinental. E seu poder total provavelmente se estende a um poder capaz de afetar luas ou planetas pequenos. E apesar de posteriormente ele ter lutado contra Trag, que é praticamente o suprassumo dos Viltrumitas, antes de Mark ficar poderosíssimo, nesse ponto que eu mencionei, Trag estava sobrepujando Mark e Nolan ao mesmo tempo. E Mark nesse ponto era exponencialmente mais poderoso que antes. E apesar de ter tentado lutar, Omni-Man foi derrotado. Mas isso não é nada para ficar triste, pois Nolan é absurdamente forte por si só e é comparável a Allen, que pode solar Viltrumitas com um único golpe em cada. Então, as falas de outros personagens como Anissa de que Viltrumitas podem destruir planetas não é nada para se duvidar. E um Viltrumita individualmente é capaz de rachar planetas e destruí-los com o tempo. E em termos de puro músculo, ele no mínimo é comparável a Allen, que pode empurrar uma grande nave espacial fora do campo gravitacional de uma estrela. E também é superior a Tech Jacket, que é capaz de jogar naves espaciais de batalha a distâncias interplanetárias. Então, os músculos do cara não são só para se mostrar, ele é monstro. Agora, em termos de pura velocidade, Omni-Man é literalmente insano. Em termos de pura velocidade de combate e reações, ele é tranquilamente superior a Invencível no início da série, e é comparável a Invencível antes de sua luta contra Trag e seu boost de poder dado por Eve Atômica. E também é comparável a Allen. Allen, inclusive, é dito de operar a velocidades próximas à velocidade da luz. E Cho, que é mais lento que um Viltrumita, pode socar 100 vezes em um único segundo. O próprio Invencível é dito de poder voar 8.000 milhas, ou 12.874,75 quilômetros em 25 segundos, ou 514,99 km por segundo, o que corresponde a Mach 1513,38, muito mais rápido que a velocidade de raios naturais. E Allen também é dito de chegar a velocidades de voo relativísticas na atmosfera. Então podemos ver que a velocidade de voo de Omni-Man varia desde velocidades massivamente hipersônicas até relativísticas, e ele tem reações e velocidade de combate nesse mesmo nível, relativísticas muito próximas à luz. Mas eu sei que vocês estão se perguntando, por que ele só tem essa velocidade se ele é capaz de viajar distâncias interestelares? Eu o classifiquei assim porque em Invencível é dito que Omni-Man e os Viltrumitas e o próprio Invencível, que para chegar a essas velocidades massivamente mais rápidas que a luz, que Omni-Man de fato demonstrou, porque ele viajou da Terra para o superaglomerado de Virgem em uma semana, significando que ele viajou 65 milhões de anos-luz, ou 107,47 anos-luz por segundo, já convertendo tudo, é claro, que corresponde a 3.389.285.714,29 vezes a velocidade da luz. Mas tem um porém nisso. Apesar de Omni-Man se escalar da sua velocidade de voo, essas viagens interestelares são realizadas quando eles fazem pequenos teleportes espaciais.
E esse processo de velocidade massivamente acima da luz é descrito no databook como sendo muito próximo a teletransporte de subespaço. Quando o voo de inércia opera a velocidade máxima, cada mudança na massa atômica é acompanhada por um pulo no subespaço, efetivamente multiplicando a velocidade aparente de Omni-Man a velocidades acima da luz. Então, para Omni-Man acelerar e chegar a essas velocidades, ele utiliza saltos no espaço que o permitem acelerar a velocidades imensamente maiores que a sua normalmente. Então, Omni-Man, em termos de velocidade de viagem, no mínimo pode voar a velocidades massivamente hipersônicas e pode chegar a velocidades relativísticas em combate, assim como Alien, que, como eu disse, a chegar ao espaço pode voar a velocidades relativísticas. E o próprio Alien também pode dar esses saltos no subespaço ao viajar distâncias interestelares. Então o Omni-Man em combate está muito próximo à luz e através dos saltos no espaço, ele pode chegar a velocidade bilhões de vezes mais rápidas que a luz. E é claro que você pode argumentar que ele escala desses saltos no espaço, mas é bem difícil provar isso porque a obra não fala nada sobre, e sim que ele pode chegar a essas velocidades através desse salto no subespaço, e não que ele pode lutar nessas velocidades. Mas enfim, eu deixo para vocês resolverem isso por conta própria. Mas podemos entrar em um consenso que Omni-Man é um monstro, que tem o potencial destrutivo, que no mínimo está nos níveis multicontinentais, e possivelmente ele poderia gerar energias capazes de afetar luas ou planetas pequenos. E se você quiser argumentar a favor de algo superior, ele tecnicamente até poderia ser capaz de afetar planetas inteiros. Porém, isso nunca foi demonstrado a ser realizado com um único golpe ou em pouco tempo, e o que vimos foi os três causando uma enorme cratera em Viltrum, que tem 25% mais gravidade que a Terra, o que é muito impressionante, e Omni-Man, além de ser um extremo monstro, é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Zero Espada, Sunning Play, Muka e Kuai Liang Reverso. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.